Não é fácil admitir, mas há momentos em que nos tornamos prisioneiros de quem já foi embora. Ficamos presos não a uma presença real, mas à lembrança do que foi, ou pior, do que gostaríamos que tivesse sido. O apego emocional funciona como uma corrente invisível. Não corta a pele, mas sufoca a alma. E o mais cruel é que essa prisão é construída por dentro. Cada lembrança alimentada, cada expectativa prolongada, cada esperança irreal mantida acesa. Tudo isso é um reforço na cela que nos mantém distantes de nós mesmos. A filosofia estoica não promete alívio fácil, ela oferece lucidez. E lucidez, às vezes, é dolorosa no início, mas libertadora no fim. Marco Aurélio escreveu: a vida de cada um é o que seus pensamentos fazem dela. Se nossos pensamentos ficam presos a alguém que já seguiu, a nossa vida também estaciona. Os estoicos nos ensinaram que o sofrimento nasce quase sempre da resistência à realidade, do desejo de manter o que já se foi, do apego ao controle que nunca tivemos. Desapegar, então, não é esquecer. É parar de lutar contra o que já mudou. É abrir mão da ilusão para recuperar a sanidade. Neste vídeo, você vai descobrir 10 chaves estoicas para desapegar emocionalmente de alguém sem se machucar por dentro. São reflexões práticas, profundas, que podem te devolver a clareza mental, a força interior e a paz que talvez você tenha perdido tentando segurar quem já não estava mais ali. Não vamos falar em fórmulas mágicas. Vamos falar de consciência, de liberdade real, de autocontrole como forma de respeito próprio. Este vídeo não é um passo a passo fácil. É um convite à autonomia emocional. Um caminho possível e necessário para reencontrar clareza, foco e paz interior. Se você está cansado de sofrer por quem não está mais, este é o momento de virar a chave. Não com raiva, mas com respeito por si mesmo. Não para apagar a história, mas para recomeçar a sua. Mas antes de seguirmos, já deixe seu like e se inscreva no canal se você gosta de reflexões como esta. Vá agora até a área de comentários e escreva: eu escolho soltar o que me prende. Escrevendo isso, você não está apenas comentando, está fazendo um compromisso silencioso com a sua liberdade emocional. Um pacto com a sua própria cura. Agora vamos começar. Número 1. Você está preso a uma ilusão. A primeira chave para se libertar de alguém é enxergar a ilusão que você mesmo construiu. Na maioria das vezes, o que nos prende não é a pessoa em si, mas a ideia que criamos dela. A mente, quando movida pela carência ou pela esperança, transforma lembranças em refúgios e distorce realidades para que elas pareçam suportáveis. Mas isso tem um custo. Você passa a viver mais dentro da sua cabeça do que no mundo real. Epicteto dizia: não são os fatos que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre eles. Você não sofre pela ausência do outro. Você sofre por aquilo que acredita que perdeu. Sofre por tudo o que imaginava que viveriam, pelos planos que criou sozinho, pelas promessas que talvez nunca tenham sido feitas. O que dói não é o fim, é o apego à ficção construída ao longo do caminho. E enquanto você continuar alimentando essa história paralela, a realidade seguirá parecendo insuficiente. Essa ilusão é confortável porque dá sentido ao sofrimento. Quando você diz a si mesmo que aquela pessoa era única, que ninguém vai te entender como ela, você valida a dor. Mas o que está fazendo sem perceber é cegar sua própria capacidade de recomeçar, de se abrir para o novo, de redescobrir a si mesmo sem o outro como referência constante. O desapego real começa quando você olha com coragem para o que foi, quando aceita com honestidade que muito do que você sentia era sustentado mais pela sua mente do que pela reciprocidade do outro. A liberdade começa nesse ponto, quando você deixa de idolatrar e começa a enxergar, não com mágoa, mas com maturidade.
Não com pressa, mas com firmeza. A ilusão só se desfaz quando você escolhe ver, não o que gostaria que tivesse sido, mas o que de fato foi. Número 2. Insistir em quem não te quer é se desrespeitar. Quando você insiste em quem não te quer, está fazendo mais do que prolongar uma dor. Está se desrespeitando. É como se você dissesse para si mesmo que seu valor depende da aprovação ou do amor de alguém que não está disposto a oferecer isso. Essa é uma armadilha silenciosa, porque no fundo parece ser um ato de amor, mas na verdade é uma forma de abandono próprio. Sêneca já nos alertava que viver com sabedoria é reconhecer o que merece nossa energia e o que não merece. Persistir em um vínculo que não é recíproco é gastar suas forças num terreno seco, esperando que algo floresça. Mas o solo está infértil e essa insistência só gera feridas invisíveis, que corroem a autoestima e a esperança. O que te mantém preso não é só a falta do outro, mas a insistência em manter uma conexão que não existe mais. Isso cria um ciclo vicioso de busca e rejeição que só desgasta quem insiste. A verdadeira liberdade começa quando você percebe que merece um amor que se ofereça e não um que precise ser implorado. Marco Aurélio dizia que devemos cuidar da nossa mente como um jardim. Por que plantar espinhos quando podemos cultivar flores? O respeito próprio é o solo fértil onde nasce a paz interior. Quando você escolhe se respeitar, decide não aceitar migalhas emocionais, não alimentar a esperança falsa e não se perder tentando ganhar quem já desistiu. Não confunda insistência com amor. Amor de verdade nunca pede para ser implorado. É leve, recíproco e respeita os limites do outro. Quando você deixa de insistir, está dando um passo firme em direção a si mesmo, a sua dignidade e a sua liberdade. Número 3. Solte o que você não pode controlar. Uma das maiores causas do nosso sofrimento está em tentar controlar o que nunca esteve ao nosso alcance. No apego emocional, essa é uma armadilha que nos faz perder tempo, energia e paz. Queremos controlar os sentimentos do outro, suas escolhas, suas ações, e quando não conseguimos, nos afundamos em frustração e angústia. Marco Aurélio, um dos maiores estoicos, nos lembra que a única coisa sobre a qual temos total domínio é a nossa mente. Sobre o mundo externo, somos apenas espectadores. Por mais que desejemos, não podemos forçar o amor, não podemos mudar alguém que não quer mudar, nem evitar que alguém se afaste. Essa tentativa é como segurar uma corda que se rompe, e quanto mais puxamos, mais nos machucamos. Soltar não significa desistir ou se render. Significa reconhecer a realidade com clareza e agir com sabedoria. É focar no que depende de você. Suas atitudes, seus pensamentos, sua resposta aos fatos. A dor nasce quando confundimos o que está sob nosso controle com aquilo que não está. Soltar é um ato de coragem e autorrespeito, uma forma de preservar sua saúde emocional e mental. É importante entender que aceitar a realidade não é resignação passiva. É aceitar o que é para que você possa agir com mais liberdade e propósito. Ao soltar o que não pode controlar, você libera espaço para o crescimento interior e para novas possibilidades que não dependem do outro. Esse processo requer paciência. Não é simples nem rápido. Mas como diz Epicteto, a liberdade é o resultado da autodisciplina. Soltar o que não controla é um exercício diário, uma decisão consciente que fortalece a mente e limpa o coração. Assim, você pode encontrar serenidade mesmo em meio ao caos. Número 4. A dor está te mostrando algo. A dor que sentimos quando desapegamos não é um inimigo a ser temido ou evitado. Pelo contrário, ela é um mensageiro, um sinal de que algo importante está acontecendo dentro de você.
A filosofia estoica nos convida a encarar a dor com atenção, para entender o que ela revela sobre nossas crenças, desejos e limites. Quando você sente aquele aperto no peito, aquela angústia silenciosa, não a reprima. Ela está apontando para o apego que ainda resiste, para a parte de você que não quer soltar, porque teme perder algo essencial. Essa dor é o fogo que queima o velho para que o novo possa nascer. É desconfortável, sim, mas também necessário para a transformação. Epicteto dizia que as emoções intensas são resultado de julgamentos que fazemos sobre os eventos e não dos eventos em si. Isso significa que a dor surge porque interpretamos a perda como algo que ameaça nossa existência ou felicidade. A sabedoria está em aprender a observar essa dor sem se identificar totalmente com ela, reconhecendo sua passagem e o aprendizado que ela traz. No desapego, sentir dor é parte do processo de cura. Não é fraqueza nem sinal de que você falhou. É a prova de que você é humano, que tem capacidade de sentir profundamente e, ao mesmo tempo, a coragem de enfrentar esses sentimentos para crescer. A chave está em permitir-se sentir, mas sem se prender. A dor não deve se tornar prisão. Aceite-a como uma lição, um convite para se conhecer melhor e para fortalecer sua autonomia emocional. Cada vez que você atravessa essa dor consciente, você se torna mais livre, mais forte e mais alinhado com sua verdadeira essência. Número 5. Esperar o impossível te prende. Esperar o impossível é como tentar segurar o vento com as mãos. É um esforço que consome energia, desgasta a alma e mantém você preso a um lugar que não existe. Muitas vezes, insistimos em esperar que alguém mude, volte ou se importe como queremos, mesmo quando os sinais claros dizem o contrário. Essa esperança, quando não tem base na realidade, é uma prisão disfarçada de conforto. Sêneca nos lembra que a esperança sem fundamento é uma forma de engano. Ela nos faz olhar para o futuro com olhos vendados, ignorando o presente que nos pede atenção e cuidado. A esperança irreal alimenta a ilusão de que algo pode ser diferente do que é, e impede que você viva plenamente o agora. Esse esperar constante é, na verdade, um modo de evitar a dor do desapego. Preferimos viver na expectativa do possível do que enfrentar a realidade do que é. Mas ao fazer isso, você adia a sua própria liberdade. A verdadeira libertação começa quando você para de investir em uma espera que não traz frutos e volta a cuidar de si mesmo. Marco Aurélio dizia: aceite as coisas às quais o destino te prende e ame as pessoas com quem o destino te une, mas faça isso com todo o seu coração. Parte desse amor é reconhecer quando não há mais conexão e permitir que o caminho siga seu curso natural. Esperar o impossível é manter a mente presa no passado ou num futuro incerto, enquanto a vida acontece no presente. Soltar essa espera é abrir espaço para o que realmente importa: seu crescimento, sua paz e sua capacidade de se reinventar. É um ato de coragem soltar a esperança que machuca para abraçar a realidade que cura. Número 6. O silêncio te fortalece. Em meio ao ruído das emoções e das expectativas, o silêncio pode ser seu maior aliado. Quando alguém se afasta, a tendência é buscar respostas, explicações ou mesmo clamar por atenção. Mas insistir em preencher o vazio com palavras ou ações muitas vezes só prolonga o sofrimento. O silêncio, por outro lado, cria um espaço sagrado para que você se reencontre. Marco Aurélio nos ensinou que a disciplina da mente é fundamental para a liberdade interior. Escolher o silêncio não é sinal de fraqueza, mas um exercício de autocontrole e respeito próprio. É como quem se retira para a sombra para evitar o sol forte que queima e ali se fortalece para seguir adiante. Quando você para de falar, de procurar, de justificar,
Começa a ouvir sua própria voz, aquela que ficou abafada pela dor e pela confusão. No silêncio, a mente se acalma, as emoções se organizam e o coração encontra clareza. Esse recolhimento é necessário para que a ferida emocional não se transforme em ferida profunda. Além disso, o silêncio impede que você se desgaste tentando convencer quem não quer ser convencido. É um ato de sabedoria perceber quando sua energia está sendo desperdiçada. E essa percepção traz paz. É no silêncio que a transformação acontece. Lá você pode observar seus próprios pensamentos sem julgá-los, entender seus limites e descobrir que sua força não depende da presença ou da aprovação do outro. O silêncio é a base da reconstrução. Uma pausa necessária para quem deseja desapegar com consciência, para que depois possa seguir em frente com leveza e firmeza. Aceitar o silêncio é aceitar a si mesmo, com todas as suas dores e dúvidas, e isso, acima de tudo, é um ato de coragem e amor próprio. Número 7. Toda perda é uma lição disfarçada. Perder alguém nunca é fácil. A sensação de vazio e ausência pode parecer insuportável, mas a filosofia estoica nos oferece um olhar diferente sobre a perda. Ela não é um fim, mas um começo disfarçado. Cada perda traz consigo uma lição que, quando entendida, nos fortalece e transforma. Marco Aurélio dizia que tudo o que acontece é parte da natureza e do destino. Nada é por acaso, nem para punição. Quando algo ou alguém sai da nossa vida, é porque o curso natural das coisas assim determina. Aceitar essa verdade nos liberta da dor que insiste em nos aprisionar. Além disso, a perda pode ser um alerta para o que não faz mais sentido na nossa existência. Ela nos convida a reavaliar, a desapegar não só da pessoa, mas também das expectativas, hábitos e crenças que estavam ligados a ela. É como se a vida nos dissesse: agora é hora de crescer, de olhar para dentro e reencontrar a si mesmo. Sêneca nos ensinava que o sábio não lamenta o que perdeu, mas valoriza o que aprendeu. A dor da perda é o terreno fértil onde a resiliência nasce. Ela nos obriga a fortalecer a mente e o coração, a cultivar uma independência emocional que não dependa do que já se foi. Essa lição disfarçada exige coragem para ser vista, porque a tendência natural é resistir, negar e fugir do que dói. Mas a transformação verdadeira acontece quando permitimos que a perda seja o professor que nos guia para uma vida mais íntegra e autêntica. Entender a perda como lição é um passo fundamental no caminho do desapego. É aceitar que o fim de uma história pode ser o início da sua liberdade. Número 8. Não idealize quem te feriu. Quando o coração ainda dói, é comum colocar a pessoa que nos feriu num pedestal. Relembramos os momentos bons, imaginamos qualidades que talvez nunca existiram e criamos uma imagem quase perfeita dela. Isso acontece porque a mente busca sentido para a dor e tenta preencher o vazio com lembranças que aliviem o sofrimento. Mas essa idealização é uma armadilha silenciosa. A realidade costuma ser mais simples e menos romântica do que a memória insiste em pintar. Idealizar quem te feriu é negar a verdade do que aconteceu. É esquecer que o sofrimento veio de atitudes, escolhas e faltas dessa pessoa, não só da sua própria fragilidade. Quando você coloca alguém acima da razão, perde a chance de se proteger e se valorizar. Epicteto dizia que devemos olhar para as pessoas como elas realmente são e não como queremos que sejam. A sabedoria está em aceitar as falhas, as ausências e os limites do outro, para que você não crie expectativas que só trazem decepção. Isso não é sobre ódio ou rancor, mas sobre clareza e honestidade. Desidealizar não significa apagar os bons momentos ou fingir que nada aconteceu. Significa tirar a máscara da ilusão
para ver a pessoa com os olhos da realidade. Isso é um passo essencial para o desapego, porque só quem vê a verdade pode decidir soltar o que aprisiona. Quando você aprende a enxergar sem filtros, ganha força para se libertar, perde o medo de ficar só e ganha o respeito por si mesmo. Não idealizar quem te feriu é um ato de amor próprio e maturidade. É reconhecer que sua paz interior vale mais do que qualquer imagem construída pela saudade ou pela carência. Número 9. Crie uma nova rotina sem a outra pessoa. Quando alguém sai da sua vida, não é só o coração que sente o vazio. O cotidiano, os hábitos, os pequenos detalhes, tudo parece desabar. Por isso, criar uma nova rotina sem a outra pessoa é uma etapa fundamental para o desapego. É como reconstruir uma casa após um incêndio. Não basta apagar as chamas, é preciso erguer novos alicerces. A mente humana se apega ao conhecido, mesmo que cause sofrimento. Por isso, quando um espaço fica vazio, a tendência é preencher com lembranças, esperas e, às vezes, até recaídas em velhos padrões. Mas para soltar de verdade, você precisa ocupar esse espaço com algo novo, que não dependa do outro. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que está tudo bem. Significa agir com consciência para que a ausência não vire um fantasma que persegue seus dias. Definir novos horários, descobrir novos caminhos, retomar ou criar hobbies, se reconectar com amigos ou até consigo mesmo são passos que ajudam a preencher o vazio com vida e não com sofrimento. Marco Aurélio dizia que a mudança é a lei da vida. E aqueles que olham apenas para o passado ou para o presente certamente perderão o futuro. Criar uma rotina nova é aceitar essa lei e transformar o que parece um fim em um começo. É na repetição desses pequenos atos diários que o desapego se fortalece. Com o tempo, o que antes era ausência passa a ser apenas uma memória distante e a sua vida volta a pulsar no ritmo do presente. Essa reconstrução é uma prova de que você está disposto a cuidar de si mesmo, mesmo quando tudo parece perdido. É um gesto de coragem e respeito, o passo silencioso que te leva da dor à liberdade. Número 10. Deixe o orgulho e siga em paz. O orgulho é uma armadilha silenciosa que mantém muitos presos a relacionamentos que já não fazem bem. É o peso que impede o coração de se libertar, mesmo quando a mente sabe que é hora de seguir em frente. Deixar o orgulho não é fraqueza. É o maior ato de coragem que você pode ter por si mesmo. Sêneca nos lembra que o orgulho cega a razão e alimenta a dor. Ele nos prende na ideia de que admitir o fim é uma derrota, quando na verdade é um passo para a liberdade. O orgulho faz com que a gente fique agarrado ao passado, resistindo à mudança e ao desapego, como se soltar significasse perder uma parte de nós. Mas a verdade é outra. Deixar o orgulho ir é se abrir para a paz. É escolher a tranquilidade interior em vez da tempestade emocional. É permitir que o silêncio que segue o fim seja um espaço de cura e não de rancor ou amargura. Marco Aurélio escreveu que a verdadeira força está na serenidade diante das dificuldades. Quando você solta o orgulho, está mostrando que é maior que qualquer mágoa, que sua dignidade não depende do que os outros pensam, nem das batalhas que perdeu. Seguir em paz é aceitar o que foi, sem querer controlar o que não pode mais mudar. É entender que a liberdade emocional nasce quando a gente deixa para trás o que nos prende, inclusive o orgulho. Não é um passo fácil, mas é essencial para quem deseja viver com leveza e verdade. Perdoar a si mesmo por ter sido orgulhoso e perdoar o outro por ter causado dor são gestos poderosos de amor próprio. Eles abrem caminho para uma nova história escrita por você, livre do peso que o orgulho traz. Desapegar de alguém nunca é simples e não existe uma fórmula mágica para eliminar a dor. Mas o caminho da autonomia emocional é possível.
E começa com pequenos passos de coragem, como os que você refletiu neste vídeo. Você aprendeu que prender-se a ilusões, insistir onde não há reciprocidade e tentar controlar o que não depende de você só prolongam o sofrimento. Também viu que a dor pode ser um professor, que o silêncio fortalece e que a perda traz lições que transformam. O convite agora é para que você escolha a liberdade, não como um desejo distante, mas como uma decisão concreta. Deixe o orgulho de lado, crie sua nova rotina e abra espaço para a paz. A mudança real acontece quando você decide, a cada dia, respeitar sua própria mente e seu coração. Se este vídeo tocou algo em você, deixe seu like para fortalecer essa decisão. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para continuar recebendo reflexões que te ajudam a crescer e a fortalecer sua mente. Compartilhe este conteúdo com alguém que precise ouvir essas palavras. Você pode ser a luz que alguém está esperando. Agradeço pela atenção e lembre-se, a verdadeira liberdade começa quando você escolhe soltar o que te prende. Até o próximo vídeo.